Vou contar uma história para você. Muito bom momento, meus amigos, minhas amigas, minha turma, minha galera. Estamos começando, na verdade, o primeiro episódio do Vou Contar uma História para Você. Que eu e meu amigo Eduardo estamos aqui, né, para a gente bater um papo, trocar uma ideia, né, sobre independência do Brasil, né, Eduardo? Isso aí. Olha, a independência do Brasil é um dos eventos mais importantes da nossa história. E isso se deve muito a alguns personagens muito interessantes. Dois deles, dois principais, são Dom Pedro I e José Bonifácio. Dom Pedro I foi muito importante, foi muito relevante por conta do contexto que a gente estava, de pressão das elites aqui no Brasil e em Portugal também. Verdade. Então ele protagonizou dois eventos muito interessantes, que foram muito importantes para esse processo de independência, que foi o fato dele ter ficado aqui no Brasil, Dia do Fico, em 1822, e também ali, posteriormente, o grito ali às margens do Rio Ipiranga, que decretaram a nossa independência política, né, do Brasil. Mas também não dá para falar de independência, gente, né, sem mencionar o José Bonifácio, tá? Ele foi uma mente brilhante, ele foi o cara que articulou tudo, né? Ele armou todo o esquema desse processo aí. E o Bonifácio, ele era chamado aí de patriarca da independência, né, Eduardo? Essa história tá meio mal contada. Mas tinha uma visão ali muito clara sobre as necessidades do Brasil e essa visão que ele tinha sobre união, pátria, né, e uma organização sólida, tá? Então, quando a gente está falando de independência, Dom Pedro I e José Bonifácio, eles foram, sem dúvida, essas figuras centrais, né, Eduardo? E com as suas decisões e a sua liderança ferrenha ali, bicho, os caras tomaram as rédeas da situação e transformaram esse momento aí num ponto, né, de virada na nossa soberania. Muito interessante essa conversa de vocês. Mas vocês estão esquecendo de uma parte essencial dessa história. Não podemos esquecer, as mulheres também tiveram um papel importantíssimo no processo de independência do Brasil. Por muito tempo, só se falaram das figuras masculinas, José Bonifácio e Dom Pedro. Mas as mulheres, embora invisibilizadas, também contribuíram ativamente nesse processo. Então, deixa a gente contar essa história para vocês. As mulheres tiveram um papel fundamental no processo de independência, por mais que estejam apagadas da nossa história de forma a sempre beneficiar os homens. Mesmo que a história não tenha dado a elas o devido reconhecimento, a gente não pode ignorar que elas também fizeram parte. Vamos contar essa história para vocês. O papel da mulher no processo de independência do Brasil tem chamado cada vez mais interesses dos historiadores, principalmente nos últimos anos. Se a gente olhar para trás, as narrativas tradicionais de independência sempre deram destaque quase que exclusivamente para as figuras masculinas e ignorou ou relegou as mulheres para papéis de pouca importância, quando na verdade a história é bem outra. O que mudou, principalmente, foi a reavaliação das fontes históricas e o importante avanço dos estudos de gênero, que começaram a revelar a verdadeira contribuição das mulheres nesse processo de emancipação política. Antes da independência, por exemplo, muitas mulheres, especialmente aquelas de classes sociais mais altas, já tinham uma atuação importante, mesmo que de forma informal. Elas participavam dos debates políticos, apoiavam movimentos de resistência, faziam articulações nos bastidores e, em alguns casos, até participavam diretamente das conspirações contra o governo colonial. O que estamos vendo na historiografia recente é uma mudança importante no sentido de reconhecer essa pluralidade de agentes, né? Históricos fizeram grande parte desse momento histórico que foi a independência. Desde a segunda metade do século XX, esse assunto vem sendo debatido dentro da historiografia. E tem que ter um olhar mais inclusivo dessa história, reconhecendo que as mulheres também tiveram um papel importante, muito maior, inclusive, do que a gente pensava. Esse avanço na historiografia ele desconstrói aquela narrativa tradicional, né, que colocava os homens e as elites no centro de tudo. Incluir a participação dessas mulheres no estudo da independência é uma conquista importante, porque não só amplia a nossa compreensão histórica, mas também valoriza a diversidade de vozes e experiências. Então, quem foram essas mulheres, né? Estão curiosos para saber? Vamos falar sobre algumas delas e de várias coisas que elas fizeram. Estamos por fora da história, né, Eduardo? Temos que estudar mais. É desatualizado. Vamos começar com a Dona Leopoldina e a Carta da Independência.
Dona Leopoldina, primeira imperatriz do Brasil, foi muito mais do que apenas a esposa de Dom Pedro. Ela teve um papel político ativo e tomou decisões importantes para a independência do Brasil. Durante a viagem de Dom Pedro ao interior do Brasil em 1822, ela assumiu o governo como regente. Quando as tensões com Portugal aumentaram, Leopoldina, junto com o Conselho de Ministros, assinou o decreto que recomendava a separação definitiva de Portugal. Ela foi quem tomou a decisão política de romper laços com a metrópole, incentivando Dom Pedro a proclamar a independência. Ela foi uma articuladora importante, apoiando a formação de alianças e foram fundamentais para o sucesso da causa. Sua posição e ações foram essenciais para garantir que a independência ocorresse sem que o Brasil caísse em estado de guerra civil. Dona Leopoldina também era admirada pelo povo e recebeu posteriormente homenagens de diversas mulheres, como as baianas, que enviaram uma carta de agradecimento por seu papel ativo na proclamação da independência, reconhecendo seu importante papel na separação de Portugal. Este documento é uma prova de que a independência não era apenas um movimento elitista, mas também contava com o apoio e envolvimento das camadas populares. As mulheres baianas, muitas das quais provavelmente eram negras, de origem humilde, estavam atentas aos movimentos políticos e prontas para participar ativamente, mesmo que de formas não convencionais para aquela época. E temos também a Maria Quitéria. A Maria Quitéria de Jesus, uma das primeiras mulheres a integrar as Forças Armadas do Brasil, reconhecida como a heroína pela sua atuação nas batalhas pela independência da Bahia, disfarçando-se de homem para poder lutar nas tropas brasileiras, ela demonstrou enorme habilidade no combate, liderando ações estratégicas nas batalhas contra as tropas portuguesas. Sua coragem foi reconhecida e ela acabou recebendo permissão oficial para continuar lutando, mesmo depois de sua identidade foi descoberta. Dom Pedro I condecorou Maria Quitéria por seus feitos, tornando-se um símbolo feminino de bravura. Sua história é um exemplo claro de como as mulheres, mesmo enfrentando preconceitos, encontraram maneiras de participar ativamente da construção do Brasil independente. Ela rompeu as barreiras de gênero da época e mostrou que a luta pela independência era uma coisa de todas e todos. A Maria Filipa de Oliveira, mulher negra, pescadora e líder comunitária na ilha de Taparica, na Bahia, uma das regiões centrais de resistência contra as tropas portuguesas durante o processo de independência. Ela organizou e liderou um grupo de mulheres, muitas delas negras e indígenas, em ataques às tropas portuguesas. Uma das táticas usadas por Maria Filipa e seu grupo foi incendiar embarcações portuguesas, prejudicando o avanço dos inimigos na região. Ela liderou ações de guerrilhas e mobilizou a comunidade para resistir à dominação portuguesa. Maria Filipa simbolizava a participação de uma das mulheres negras na luta pela independência. Sua história revela como as camadas populares, em especial mulheres marginalizadas, também tiveram um papel fundamental na defesa dos territórios brasileiros. Temos Bárbara Pereira de Alencar. É reconhecida como uma das primeiras heroínas do Brasil e uma figura central nas revoltas que marcaram o período pré-independência. Nascida em Exu, Pernambuco, de uma família de fazendeiros, ela desempenhou um papel importante na Revolução Pernambucana de 1817, um movimento republicano que visava liberar o Brasil do domínio português, que buscava a independência do Brasil. Ela se engajou ativamente na Revolução, ajudando a proclamar a República no Crato, uma cidade atual do Ceará. Esse movimento, embora breve e rapidamente suprimido pelo governo português, foi uma das primeiras tentativas de romper com o domínio colonial. Após o fracasso da revolta, Bárbara foi capturada pelas autoridades, presa por 3 anos, passando por condições extremamente severas, incluindo tortura. Ela foi encarcerada no Forte de Nossa Senhora de Assunção, em Fortaleza, e depois transferida para a prisão em Salvador. Seu tempo na prisão a consolidou como a primeira prisioneira política do Brasil. Bárbara foi mãe de 3 filhos, que também desempenharam papéis importantes na luta pela independência e na política brasileira. Entre eles, o mais famoso é José Martiniano de Alencar, que se tornaria senador do Império e pai do renomado escritor José de Alencar. Sua família, portanto, teve grande influência tanto na política quanto na cultura do Brasil no século XIX. Bárbara de Alencar
é lembrada não apenas por sua participação direta nas revoltas republicanas, mas também por seu papel como uma figura feminina de liderança em uma sociedade extremamente patriarcal, o que a colocou na vanguarda das lutas pela independência, especialmente no Nordeste. E então, perceberam a real importância das mulheres na independência do Brasil? A história oficial da independência do Brasil costuma ser contada como um épico de grandes heróis montados em cavalos brancos, espadas em punho e gritos altivos às margens de um rio. Mas, na prática, foi uma história que, ao longo dos anos, empurrou essas mulheres para a margem do palco enquanto os holofotes iluminavam os heróis de chapéu e bigode. Um dos motivos desse apagamento, invisibilidade? O patriarcado, a boa e velha mania histórica de homens em posição de poder de acharem que estavam fazendo tudo sozinhos, enquanto, na verdade, as mulheres sempre estiveram ali, no fronte, na linha de tiro, letradas, marisqueiras, negras e indígenas. E muitas vezes disfarçadas de homem, porque não podiam assumir sua feminilidade ou liderando resistência com uma força que deixava qualquer general de queixo caído. A verdade é que a história, até muito recente, foi escrita por homens que acreditavam que, quando uma mulher tomava a frente, era só para preparar um chá, um café, cuidar de herdeiros, costurar um uniforme. Para esses cronistas, o campo de batalha, seja ele literal ou simbólico, não era o lugar delas. O problema é que as mulheres não só estavam no campo de batalha, como também batiam o pé, levantavam espadas, organizavam protestos e mobilizações. Outro motivo para essa invisibilidade está na própria construção social da época. As mulheres brancas eram vistas como peças de uma engrenagem familiar, responsáveis pelo lar e pela manutenção de uma estrutura doméstica. E as mulheres escravas e indígenas serviam para o trabalho braçal, para satisfazerem os prazeres sexuais de seus senhores, muitas vezes através do estupro. Esse apagamento feminino também tem a ver com o desconforto que o sistema patriarcal sente quando mulheres assumem papéis de protagonismo, seja na política, no exército ou na vida pública. Afinal, se a sociedade admitisse que mulheres poderiam ser tão ou mais heróicas que os homens, o que sobrariam para os rapazes? O resgate das mulheres na história do Brasil vai além da imagem da guerreira que empunha armas. Ela se expande para os caminhos da política, das artes, da educação e nas trincheiras silenciosas das resistências cotidianas contra as opressões de classe, raça e gênero. As mulheres negras, em especial, que carregaram nas costas o peso do racismo e do sexismo, foram faróis de liberdade, construindo quilombos e rompendo as correntes da escravidão. Essa redescoberta é mais do que uma correção do passado, é uma chave que abre portas para o presente, vislumbrando um futuro igualitário. Ao reverenciarmos a presença das mulheres na independência e em tantos outros momentos esquecidos, esculpimos uma memória coletiva mais verdadeira, mais generosa. Não é apenas uma questão de justiça histórica, é um chamado para as mulheres de hoje, mostrando que sempre estiveram no coração das lutas, das artes, do reconhecimento e que seus passos jamais cessaram e ecoaram os caminhos da transformação social e política do Brasil. Esperamos que, ao resgatar essas histórias, possamos dar visibilidade àquelas que, apesar de essenciais, foram esquecidas ou tentado apagar, da nossa história. Incentivar a todas e todos a pesquisar mais sobre o papel das mulheres na história. Então, galera, vocês gostaram do vídeo? Então a gente vai pedir aqui, hoje eu e o Eduardo aqui, a gente teve uma aula, dessas meninas. Então, a gente vai pedir vocês para deixar o like, deixa seu comentário, compartilha com o amiguinho, manda para todo mundo. Vamos incentivar, a gente precisa de mais movimentações como essa. Então, dá essa moral pra gente, deixa o like, compartilha e um abraço para todo mundo, Eduardo? Exato. Tudo isso e muito mais a gente encontra, pessoal, essas histórias que a gente discutiu hoje, no curso de História da UENG, aqui da própria unidade de Carangola. Então, é isso. Aqui todas as histórias importam. Venham fazer história com a gente. Você ouviu? Vou contar uma história para você. Um projeto do curso de História da UENG Carangola.